Olá, amores! Estamos aqui para mais um vídeo sobre os desafios da maternidade. Quando forem procurar, não esquece, hashtag desafios da maternidade. E vamos acompanhar aí toda a nossa pequena saga, tá? Como eu já falei no vídeo anterior, quando eu criei o meu canal, ele era único e exclusivamente para poder ajudar a pessoas a não passarem por aquilo que eu passei, porque os meus filhos vieram em uma época em que a internet não era uma coisa tão boa assim, que todo mundo conseguia ter acessos e tal. E quando você não tem muitos acessos é muito mais difícil. Então assim, eu lembro que na minha época eu comprava revistas Mamãe Bebê, revistas nas revistarias, aquelas bancas de jornal que sempre tinham algumas revistas que falavam, né, sobre maternidade, e eu pesquisava lá, inclusive como trocar a fralda. Porque quando eu tive o meu primeiro filho, eu tive com 15 anos, tá? E eu sei que tem muitas mãezinhas que passam por isso também, que têm seus filhos muito novinhas, e não é fácil. Quando você já está preparada, que o seu corpo está preparado, que a sua mente está preparada, o seu psicológico está preparado, tudo em você está preparado, ainda assim é difícil, né? Imagina quando você tem um filho e você é muito jovem. E assim, na minha casa nunca teve um bebê, nós nunca tivemos um bebê na família, eu não fazia a mínima ideia, eu sabia trocar as fraldas das minhas bonecas, né, e brincar de boneca, era isso que eu fazia, e não fazia a mínima ideia de como fazia com uma criança. Então, para ajudar as mãezinhas que também estão passando, ou algumas que vão passar, é interessante, por isso eu decidi, né, fazer esses vídeos dos desafios da maternidade para compartilhar com vocês esses momentos que para mim não foram muito fáceis, né? Apesar de eu ter contado com a ajuda da minha mãe, mas foram momentos muito difíceis, porque eu não fazia a mínima ideia, né? O bebê chorava, eu já tinha dado mamar para ele de manhã, aí o bebê chorava e eu pensava, poxa, mas de novo, eu só tomo café da manhã, almoço e janto. Então, pra mim, na minha cabeça, o bebê tinha que tomar café da manhã, almoçar e jantar. Eu não tinha noção de que criança almoçava, mamava a cada 2, 3 horas. Então era uma noção que eu não fazia ideia. Gente, é possível isso? É possível, porque assim, tô contando pra vocês o que aconteceu comigo. Eu não fazia a mínima ideia que criança que comia mais vezes por dia do que eu, né? Se eu como só 3 vezes, então o bebê também tinha que comer 3 vezes por dia. Poxa, trocar o dia inteiro. Eu tomava um banho por dia, eu ia no banheiro 2 ou 3 vezes, então era uma coisa assim que eu ficava comparando o bebê comigo e dizendo, nossa, mas não tá certo isso. E é uma coisa que as mãezinhas passam, porque se você já teve um bebê na tua casa, se é uma casa que já tem bebê, que já tem experiência, que já cuidou do priminho, que já cuidou do irmãozinho, tudo bem. Mas na minha casa não tinha, né? Tem eu e minha irmã, nós temos 3 anos de diferença uma da outra e a gente cresceu juntas. Então o bebê da casa era ela e eu, né? E na nossa casa nunca teve uma criancinha pra gente poder ter uma experiência próxima com o bebê e saber a rotina do bebê. E muitas mãezinhas passam por isso. Sem contar o julgamento da sociedade, né? Que todo mundo fica te olhando atravessado e pensando, poxa, o que tá acontecendo aí, né? As pessoas ficam sempre te olhando atravessado. E eu sempre aparentei ter muito menos idade do que eu tenho. E então, assim, eu tinha 15 anos, mas eu acho que parecia que eu tinha uns 10. Eu não tinha corpo preparado, eu não tinha nada preparado. E eu tinha 40 quilos quando eu engravidei do Daniel. E, gente, eu fico pensando, será que eu não consigo imaginar que tudo isso é possível? Parece que tudo foi um sonho. Mas, enfim, foi uma realidade, é uma realidade de muitas, assim, que não sabem, que não têm esse preparo, né? E o preparo psicológico, principalmente, né? Porque a partir desse momento, uma criança cuidando de outra criança, né? E tem muitas mãezinhas, assim, quantas mãezinhas aqui que antes dos 20 tem 2 filhos, 3 filhos, né, e acaba sofrendo todo aquele ataque da sociedade por ela ser muito jovem e ter os filhos, né, que a sociedade, você tem que ter 30 anos para você ter o seu primeiro filho. Você não pode ter filho muito jovem, né, como se você não fosse dar conta. Mas assim, uma coisa que eu tenho a dizer, há muita gente, principalmente as pessoas que julgam e condenam as pessoas que tiveram filhos jovens, é muito mais forte a pessoa que tem o seu filho jovem do que a pessoa que tem lá os seus 30 anos, mas que engravidou na juventude e abortou, tá? Porque é muita responsabilidade você pegar, você ser uma criança e você ter uma responsabilidade dessa e você cuidar de uma outra criança, apesar de muitas vezes, né, a gente contar com a ajuda de outras pessoas, porque sozinho a gente não consegue, com certeza eu não conseguiria se não fosse minha mãe,
né? Se minha mãe não me ajudasse, se minha mãe não me orientasse, eu só ia fazer caca, né? Minha criança, para começar, ia morrer de fome, ia morrer à míngua, porque eu não sabia que ela tinha que comer. Então, assim, falando por mim, eu acho que é muito forte a mãezinha que tem 15 anos, que tem 16, que tem 17, 18, 19, 20, você que teve coragem de enfrentar o mundo para colocar o seu filho, de enfrentar tudo para colocar o seu filho no mundo, você é muito forte. Você recebeu uma dádiva de Deus. Eu recebi uma dádiva de Deus. E isso é importantíssimo, sabe? E é coisa que não tem preço. E quando as pessoas dizem pra você, ou disserem pra você, como disseram pra mim, né? A sua vida acabou, eu só tenho uma coisa a dizer. A minha vida começou. Porque um filho, ele vem e transforma a sua vida, ele te faz crescer violentamente em fração de segundos. Aquilo que você tem 20 anos para crescer, você cresce em meses, né? E você acaba se transformando em uma outra pessoa. Então, o meu filho veio quando eu tinha 15 anos e ele transformou minha vida para melhor. Para começar, eu tive que ser responsável, minha cabeça mudou, as minhas prioridades mudaram, os meus sonhos mudaram. E a partir daquele momento eu tinha que me dedicar para que ele tivesse uma vida decente, uma vida boa. Então eu tive que pensar muito em mim para eu poder ser um suporte para ele. Tá? Não sei se deu certo, mas eu acho que deu. Acho que deu. E às vezes você pode adiar um sonho seu, adiar um plano seu. Mas a vida não termina quando você é mãe. A vida nunca vai terminar quando você é mãe. A sua vida inicia quando você é mãe. Porque você, a partir desse momento, conhece o maior amor da sua vida, o grande amor da sua vida, e esse é um amor de verdade, puro e verdadeiro, né? Pra mulher que não tem filho, que fica chorando por causa do namorado, que o namorado deixou e blá 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 e blá blá blá, o dia que você for mãe, você vai saber que o amor que você sentia pelo seu namorado era uma mera ilusão, porque o verdadeiro amor, com toda certeza, é aquele que você tem por um filho. Filho transforma, filho agrega, filho te faz crescer, filho te alegra, filho te entristece ao mesmo tempo em que te enche a tua vida de alegria. Então, filho é tudo. E para as mães que têm os seus filhos adolescentes, né? Eu venho lá de uma época em que a sexualidade em casa não era falado sobre sexualidade em casa, não era aberto. Então, para você que tem filho adolescente hoje, nessa era que nós estamos, uma era digital, uma era em que existe a internet, todos os meios, tudo para o seu filho aprender, não fique dizendo, olha, não faça isso ou não faça aquilo. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. Falaram lá pro Adão e Eva, olha, não come dessa maçã aqui, né? E o que aconteceu é aquela lá que eles quiseram. Aquilo que você disser, olha, você não faz isso, você vai aguçar a curiosidade. Então orienta e orienta. Porque assim, apesar de um filho vir, agregar e transformar a sua vida, existe uma época correta para você ter um filho. Existe uma época correta para você começar, iniciar a sua vida materna. E se você iniciar antes, você pode sofrer um pouco mais, além do que deveria. Queimar algumas etapas da sua vida que não era para ter queimado. Eu, no caso, queimei algumas etapas porque eu me transformei em mãe e deixei de ser adolescente, a menina, a garota bandoleira que joga bola na rua, que adora jogar futebol. Eu adoro jogar futebol, adorava, né? Agora, se me dá uma bola, eu caio por cima dela. Enfim, então assim, tem que orientar, tem que incentivar, tem que ensinar, abrir o jogo, falar abertamente, porque eles não são crianças e eles sabem de tudo muito mais do que a gente imagina. Então, se você pensa, poxa, como é que eu vou abordar sexo com meus filhos? Se você não abordar, ele vai saber de uma outra forma. Só que uma outra forma que, de repente, pode prejudicar ou pode fazer com que ele queime algumas etapas e acabe se prejudicando um pouquinho. Não que vá acabar a vida, né? Mas, enfim, tem época para tudo, tem tempo para tudo, né? E o tempo dos pais hoje é de orientar os filhos e ensinar. Eu tenho filhos adolescentes, eu tô livre de ser avó? Agora já? Não. Mas não é por falta de orientação, porque a orientação ela é aberta, sim, deve ser, tem que ser, porque é a única forma de eu dizer pro meu filho, você corre risco se você fizer isso, isso ou aquilo, que não é só a gestação, é uma gravidez indesejada que está em risco, são muitas outras coisas, né? Então eu oriento, sim, abertamente, claramente, sem deixar dúvidas, falando um português assim, exato, sem cerimônia, sem enrolação, sem broma em broma, né? Porque eu acho que é útil
talvez se eu tivesse uma orientação aberta, eu não teria sido uma mãe com 15 anos. E se quem for dizer assim, olha, tu não tem televisão em casa? Realmente eu não tinha, minha religião não permitia ter televisão em casa, né? Naquela época, hoje os pastores que falavam de televisão, eles têm um Cinemax em casa, assim, aquela coisa assim, bem tchá, né? Mas enfim, na época pregavam contra a televisão, falavam contra a televisão, e na minha casa era adotado que a televisão não era legal e eu não tinha televisão em casa, e eu fui me divertir por aí de outro jeito. E o que aconteceu? Filhinho lindo, maravilhoso, gracioso, uma bênção de Deus na minha vida, mas poderia ser depois. Hoje eu não posso pensar em voltar atrás e fazer diferente, porque se eu fizesse diferente eu não teria ele, então eu não quero. Eu nunca imagino uma coisa dessa na minha vida. Mas, para os pais de hoje, vale a pena você orientar e incentivar seu filho, para que ele não precise passar de repente por aquilo que você passou, sofrer as coisas que você sofreu, queimar etapas como você queimou, né? Passar pelos mesmos perrengues que você passou, abandonar os estudos ou adiar como você abandonou e adiou, né? Então são coisas assim que a gente tem que pensar. Eu tive muita ajuda da minha mãe, então muitas coisas eu pude fazer mesmo tendo um filho, mas não são todos que podem contar com uma mãe como eu, né? Então vamos orientar, vamos ajudar e vamos agradecer a Deus pelas bênçãos nós que já temos, né? E que é bênção de Deus mesmo, que transforma, que agrega, que não mata ninguém, que não destrói a vida de ninguém, que não é nada perfeito, mas é o nosso mundo, né? Então, fiquem aí seguindo os nossos desafios da maternidade, hashtag desafios da maternidade, não deixem de buscar. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber tudo, né? Você vai acompanhando aí tudinho com a gente, e grande beijos da Dani, até o próximo vídeo.